O programa Destaque daqui da FGF TV está recebendo hoje, com muito prazer, o Eduardo Bezerra. O Eduardo Bezerra é um professor, ele lançou um livro muito interessante, chamado Inferno e Céu, Desafio à Inteligência. E ele é o escritor, ele tem outros trabalhos publicados, né? E eu queria que você, para começar esse nosso programa, professor Eduardo, o senhor dissesse como foi que o senhor começou a ter essa ideia de pesquisar um tema tão intrigante, que é um tema sagrado do ponto de vista de pesquisar todos os escritos, né, e transformá-lo em uma nova ideia. Como foi que começou essa sua pesquisa? Professor Jonas Luiz de Icapuí, eu vou dizer que a parte mais importante do seu nome é o Icapuí, porque é a terra que nos une. Com certeza. Mas, entrando na história do livro, o que acontece é o seguinte: eu nunca me conformei com a ideia do inferno eterno. A justiça humana, ela faz com que o juiz aplique a pena em proporção ao crime praticado. E naquela parábola que está lá no Evangelho de Mateus 25, de 31 a 46, dizem os pregadores que Jesus pega todos os malditos e joga dentro do inferno eterno. Isso não cabia na minha cabeça. E eu fui à procura de saber o que é que estava realmente escrito ali. E ali existe um erro de tradução. E quem vai dar razão a Jesus Cristo e torná-lo coerente são dois filósofos gregos. Um é Platão, o outro é Aristóteles. Então, considerando que Platão e Aristóteles conheciam mais grego do que os nossos tradutores da Bíblia, eu fui em cima daquelas palavras e encontrei que o que está escrito ali sobre o inferno eterno é uma lenda. Aquilo não existe. Pois é, eu queria começar a nossa conversa aqui, não sei qual é a sua visão de Deus, mas eu lembro de um livro recente, né, que causou muita polêmica, chamado Deus um Delírio. Eu não sei se você lembra do Richard Dawkins. Ele diz o seguinte, né, que o Deus do Antigo Testamento é o personagem mais desagradável da ficção. Ciumento e com orgulho, controlador mesquinho, injusto e intransigente, genocida étnico e vingativo, sedento de sangue, perseguidor misógino, homofóbico, racista, infanticida. Essa figura, e como é que você vai... Você tem medo dessa figura? As pessoas têm medo de Deus? Bom, essa ideia não é uma ideia nova, porque uma das correntes do cristianismo dos primeiros séculos dizia que havia dois deuses. Um Deus do Antigo Testamento, que era esse Deus vingativo, e havia um Deus do Novo Testamento, que era o Pai divino de Jesus, que advogava o amor aos outros, inclusive aos inimigos. Acontece que, no século III, no Concílio de Nicéia, Constantino, que presidiu o concílio, não foi nenhum bispo que presidiu, foi o imperador. Depois de passar para a religião cristã, né? Exato. Foi ele quem resolveu colocar em ordem aquilo que hoje nós chamamos de cristianismo ainda unido. Depois se separou entre a Igreja Oriental e a Igreja Ocidental, em 1054, depois houve a segunda separação. A segunda separação que foi da Reforma, em 1519, e aí aqui estamos nós. Mas o que eu acho é que Deus do Novo Testamento e Deus do Antigo Testamento é o mesmo, não é nada disso que nós falamos, porque a identidade dele foi dada a Moisés de uma maneira muito simples. Eu sou quem sou,
Ou seja, ele não resolveu dizer coisa nenhuma a respeito de características. Ele disse que simplesmente é. Agora, o que as pessoas escreveram a respeito dele, eu considero uma injustiça, e é por isso que nesse meu livro eu digo que este livro faz justiça a Deus e, segundo, liberta do temor aquelas pessoas que ficam a pensar no inferno eterno para queimar infinitamente. Eu não creio nesse inferno eterno. Mas Deus do Antigo Testamento, depois a gente volta aqui para o Novo Testamento, ele junto com Satanás, os dois juntos, conversando, confabulando, e aquela história de Jó me impressiona sempre, né? Que não tinha nenhum justo e que aí Deus disse que tem justo e que Jó era uma pessoa justa, né? Ele disse que não, porque Jó era um homem bonito, uma família lindíssima, rico, e Deus autoriza que Satanás mate a família, né? E depois volta naquelas 3 vezes, né? Na última ele diz, não, mas você ainda tem muita saúde, né? Acaba até bonito, vai arranjar outra mulher, então bota a doença, e Jó continuou fazendo a mesma coisa. E Jesus também não teria se inspirado nele, certo? E em algum momento, ele dizer isso, eu até anotei aqui, aquele Jesus que também era muito brabo, ele dizia o seguinte, né? Em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, procurais saber se há nela alguém que seja digno e permaneça em sua casa. Ao entrar numa casa, saudai, paz a esta casa. Se essa casa for digna, a vossa paz desça sobre ela. Se não for digna, volte para trás. Se alguém não vos receber e nem escutar as vossas palavras, ao sair da casa e da cidade, sacudai-os o pó dos vossos pés, que no dia do juízo final haverá menos rigores para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Esse Jesus não estava se inspirando naquele Deus que era ciumento e que dizia que as pessoas ou acreditavam nele ou então... tem alguma coisa errada nessa tradução? Não tem coisa errada nessa tradução, não. O que tem é que nós precisamos desmitificar o Antigo e o Novo Testamento. Porque, como eu disse, existe aquilo que Deus é, aquilo que Jesus provavelmente foi, e existe o que as pessoas escreveram sobre os dois. Então, entenda o seguinte, a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, é um livro absolutamente humano. E sendo um livro humano, tem algumas partes com consistência e outras partes que são absoluta fábula. E lembremos uma coisa, Jesus falava em aramaico. Quem o ouvia eram pessoas simples. Essas pessoas foram transmitir a mensagem dele primeiro a judeus, que o aramaico era a língua que falavam. Mas depois chegaram a um mundo de fala grega. Quem é que garante que as palavras ditas por Jesus são exatamente as palavras que estão hoje no Novo Testamento grego? Ponto de interrogação. É por isso que eu acho que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento precisam ser lidos com atenção para ver onde existe a lógica e para ver aonde existe o mito. Eu não creio que Jesus disse essas palavrinhas de bater os pés no chão, jogar a poeira e ameaçar como Sodoma e Gomorra.